Então, boa noite a todos. Pela graça de Deus, vamos retomar o estudo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2. E vamos ler estes primeiros versículos. Estes primeiros versículos de 1 Timóteo, capítulo 2. E diz assim a palavra de Deus: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os nossos irmãos na Quinta de Conde já vão no versículo 9. Houve ali uma altura em que eu estava a estudar, estávamos a estudar ao mesmo tempo que eles, entretanto avançaram, outros irmãos estão aqui a dar estudo e eles também estão a ir devagarinho, ainda estão no versículo 9, também a estudar esta, que é uma passagem que, como eu já tenho dito várias vezes, é causa de grande polémica, porque às vezes as pessoas pensam que a partir do versículo 9, alguns estão muito focados naquilo que a mulher não pode fazer e não naquilo que a mulher pode fazer. E quando nós nos focamos muito naquilo que não podemos fazer, estamos a ignorar tanta coisa que podemos fazer. Um pouco como uma cerca que é colocada e que Deus coloca certas cercas e muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o quê? Eu não posso fazer aquilo. Esquecendo a liberdade que temos para fazer coisas que realmente são proveitosas e úteis para nós e para os outros. E estar muito preocupado com o que é que eu não posso fazer é a atitude de criança, não é? Quando nós temos de dizer a um filho, ou quando os nossos pais nos diziam não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo, e até nos explicavam o porquê, nós ficávamos amuados, fazíamos birra e tentávamos sempre ir contra a vontade, não é? Mas isso é típico de quem não tem maturidade, neste caso maturidade espiritual, para aceitar o que a palavra de Deus nos diz, mesmo que não compreendamos. Isto é muito importante. Mas lá chegaremos, pela graça de Deus. Nós temos estado a ver, na última série de estudos, vimos aqui o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7. Nestes, espero que sejam 6 estudos, 3 agora em dezembro e depois 3 em janeiro. Espero terminar aqui o versículo 8 e possivelmente entrar aqui no versículo 9. E nós então tivemos a ver aqui o versículo 5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Falámos da unicidade de Deus, um só Deus. Alguns querem escarnecer de nós, dizendo que nós dizemos que há 3 deuses. E atenção, recentemente, e eu estou a falar disto porque recentemente tive uma pequena, não darei discussão, mas um pequeno debate com alguém crente que vinha com ideias, pensando que tinha descoberto alguma coisa nova na palavra de Deus, veio com ideias de que há um só Deus e que não há 3 pessoas. Onde é que está a Trindade? Eu, a dada altura, tenho a dizer isto, parece uma testemunha de Jeová a falar. Vinha com umas ideias de que é um só Deus que se manifesta de 3 modos. Eu comecei a ouvir aquilo. Não soa bem. Mas atenção, lá porque não soa bem, não vamos entrar no não foi assim que eu aprendi. Alguns poderão dizer, não foi assim que o irmão Sobol ensinou, não é? Eu não quero que alguém diga mais tarde, o Daniel ensinava desta maneira ou daquela. Também não devemos ir por aí. É ir ver o que a palavra de Deus diz. Eu tive curiosidade, procurei, e não só não era uma ideia nova,
bíblica, mas era uma ideia antibíblica muito velha. E eu disse, olha, estive a pesquisar, isso é uma ideia já do segundo século, que alguém vê com essa ideia, ou seja, que não há três pessoas, Pai, Filho e Espírito, mas Deus que se manifesta de três modos. É o chamado modalismo. E um dos argumentos era, há um só Deus. E depois, aquela passagem do Shema, em Deuteronômio, ouve a Israel, há um, só que isso é, para alguém que não esteja muito firmado na palavra de Deus, ouve aquilo e pode, realmente faz sentido. Mas devemos estudar a palavra de Deus. E nós vimos outra vez várias situações em que vemos o Senhor Jesus Cristo como Deus, o Espírito Santo como Deus, o Pai, Deus Pai como Deus, e também vemos as três pessoas, até em simultâneo, no batismo do Senhor Jesus Cristo. E nós falamos bastante sobre isso. Eu digo isto para quê? Para que nós sejamos cientes de que o erro, até em relação a algo que nós temos por adquirido, às vezes há algumas pessoas que ouvem umas coisas, às vezes na internet, às vezes nos vídeos rápidos do TikTok ou do Instagram, veem aquilo, falam com muito carisma, e as pessoas vão atrás. Às vezes há coisas, ainda há dias alguém me mandou um vídeo que era sobre um truque de matemática, e aquilo parecia espetacular. Como é que ele faz aquilo? Isto parece magia. E depois respondi, olha, isto é 90% de carisma, 10% de matemática. Ou seja, a persuasão com que as pessoas fazem as coisas, principalmente nas redes sociais, influencers, fazem com matemática, mas também fazem com a palavra de Deus. Dizem uma coisa, pegam em 10% de Bíblia e o resto é veneno, não é? E deturpam. Precisamos ter muito cuidado, e há temas que nós damos por garantidos, nem sequer nos debruçamos sobre eles, e aparece alguém que pode fazer-nos presa fácil. Se alguém quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade para contribuir, porque estas coisas acontecem, e não estou a falar de pessoas, este caso desta pessoa com quem eu falei, não é alguém que eu conheço remotamente, conheço pessoalmente. E alguns que eu tenho como irmãos ouvem umas coisas, não vão à Bíblia ver, e eu também já passei, eu disse a essa pessoa, eu também já passei por uma fase em que pensava que eu e mais alguns, e alguns saberão do que é que eu estou a falar, eu e mais alguns é que tínhamos descoberto algo que mais ninguém tinha descoberto. E deu no que deu. Portanto, não me chamem para essas coisas. Mas, avançando. Há um só Deus, não é? Um Deus em três pessoas. Um Deus que se manifesta de três maneiras em três pessoas. É uma pessoa coletiva, como igreja. É uma palavra coletiva. É uma igreja formada por muitos. Uma família é formada por vários membros. O nome... Alguém dizia, Deus pode ser visto como um nome coletivo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E também há um só mediador entre Deus e os homens. Vimos várias facetas desta mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele é alguém, um mediador deve ser alguém que conhece ambas as partes, que estão em conflito. Não é? Conflito entre o homem e Deus, conhece bem as duas partes, que é aceito pelos dois, não pende para um dos lados, só conhece os dois, e nós temos visto mediadores que querem ser mediadores e que pendem para um dos lados, apertam com o mais fraco para ver se consegue ter a paz e ganhar um prémio internacional à conta disso, não é? Infelizmente há pessoas que querem, nós até falámos disso outra vez, não é? Sobre os pacificadores, não é? Alguns querem fazer a paz, mas a paz a todo custo. Mas o Senhor Jesus Cristo, lá está, ao contrário de alguns entre aspas, pacificadores deste mundo, que tentam sacrificar uma das partes para que haja paz. O apóstolo Paulo, em relação ao Filémon, o que é que dizia?
Se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta, por assim dizer, não é? E o Senhor Jesus Cristo, o que é que fez? Para que pudesse haver paz entre nós e Deus, não sacrificou, não mandou outro sacrificar-se. Não puxou de muito dinheiro que tivesse, ou de muitos bens materiais que tivesse. Não dava, porque o preço da nossa redenção é caríssimo e os nossos recursos se esgotariam antes. Entregou-se a si mesmo. Então, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Falamos também da questão de alguns procuram outros mediadores. Vimos que o mediador é necessário, nós precisávamos, convinha-nos tal sumo sacerdote, mas infelizmente, perante esta obra da mediação do Senhor Jesus Cristo, alguns o que fazem? Sentem necessidade de ter algo palpável, algo que possam ver, algo seu. Inventam coisas que não estão na palavra de Deus. A mediação de outros. Recentemente, não sei se ouviram, há cerca de um mês, o chefe máximo da Igreja Católica veio dizer que afinal Maria não é corredentora. Mas é menos uma que está nos escritos, não é? Mas a prática, infelizmente, continua a manter-se e dão, quando nós também tivemos a oportunidade de falar disso, dão uma importância a Maria que a Bíblia não dá. Ela não deu, mas dava jeito a alguém, dava jeito por causa do sagrado feminino que sempre houve, as deusas pagãs, havia necessidade também dessa faceta feminina da divindade. E se nós pegarmos na palavra de Deus, imaginem alguém que só conhece a palavra de Deus e depara-se, ou seja, não conhece a sociedade, só estudou a palavra de Deus e depois lê a palavra de Deus e depois vê o que acontece com a devoção a outros. Lê o que a palavra de Deus nos diz e depois depara-se com o que se passa na nossa sociedade, em termos religiosos. E vemos que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, de haver um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Infelizmente, muitos buscam outros mediadores que só atrapalham. Eu dei aquela ilustração de alguém tentar escrever com uma caneta, escreve perfeitamente, tenta escrever com muitas. Ao mesmo tempo, vai ajudar ou não? Só vai atrapalhar. O ter outros mediadores só vai atrapalhar. E é até uma desconsideração pelo mediador por excelência. Se eu peço a alguém que me ajude, eu dei esta ilustração na altura, se eu peço ao Zé António para me ajudar no IRS, ou qualquer outra coisa relacionada com as finanças, mas não estou totalmente confiante, o Zé António já não está tão no ativo, já, pelo menos em termos profissionais, não está tanto no ativo. Se calhar não, vou falar aqui com outra pessoa que se calhar até sabe melhor, vou por trás e falo outra pessoa. Mas então, se calhar não ia ficar chateado, mas era um desrespeito para com ele. Pedir ajuda a alguém e depois, não estando totalmente confiado, ir pedir ajuda a outro, é desconsideração. Então, desconsideração pelo Senhor Jesus Cristo é muito grande. Jesus Cristo, o homem, o Senhor Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Não era metade. E isto é algo que, mesmo que não consigamos perceber na sua totalidade, é algo que queremos pela palavra de Deus. Ele teve fome, ele teve sede, cansou-se, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo até se achar na condição de homem. E este Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, lemos no versículo 6 que deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Nós vemos então que ele deu-se a si mesmo. Aqui vemos uma faceta diferente do que vemos noutras passagens. É que é o Pai
que o entrega, não é? Aquela passagem do Romanos 8, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos. Não sei, eu não tenho certeza. Vamos ler. Aquele que Romanos 8:32. Antes o entregou por todos nós, exatamente. Aquilo que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas. Vemos então ali a faceta do pai a entregar o filho, mas não foi como o caso de Isaac, em que Isaac foi o pai que o pôs em cima do altar para o sacrificar. Aqui foi o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou. Ele dizia: ninguém me vai tirar a minha vida, eu próprio a dou. Ele deu-se a si mesmo. E há outras passagens em que nós vemos isso, que o Senhor Jesus Cristo, recordo-me de duas em particular, o Senhor Jesus Cristo, em Gálatas 1, o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Vemos isso em Gálatas 1:4 e depois aqui um pouquinho à frente em Tito 2, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele deu-se a si mesmo para algo de muito profundo, algo de muito transformador na vida daqueles por quem ele se deu, não é? O qual se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau e deu-se a si mesmo para nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo para que nós sejamos agora transformados. E há aquela passagem também que diz que Ele morreu para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, há esta intenção do Senhor Jesus Cristo, ao dar-se a si mesmo, de provocar algo de diferente nas nossas vidas. Não é só salvar-nos, olha, estás salvo, está tudo resolvido, agora podes fazer o que quiseres, podes viver da forma que quiseres. Não, há este desejo, certamente, do Senhor Jesus Cristo. Ele deu-se a si mesmo, não foi só para nos livrar da condenação do inferno, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que vivamos neste presente tempo sóbria, justa e piamente e quer livrar-nos do presente século mau, ou seja, quer que nós, estando aqui neste mundo, não vivamos como sendo deste mundo. Ele não nos vai tirar deste mundo, mas não quer, certamente, que este mundo esteja em nós. Já ouviram várias vezes aquela... Não sei se ouviram, mas penso que conhecem a frase. Sabem quanto tempo é que demorou para... Eu não sei, mas... Quanto tempo é que demorou para tirar Israel do Egito? Algumas semanas, meses, talvez. Meses, eu diria meses. Quem lê aquilo parece que foi uma semana ou duas. Não, ainda terá sido provavelmente semanas. Quanto tempo é que demorou a tirar o Egito de Israel? 40 anos, exatamente. E pelo que a gente vê, se calhar nem assim, não é? Nem em 40 anos conseguiu tirar o Egito de Israel. Ou seja, Israel estava muito arraigado ainda ao Egito e levou coisas certamente consigo. E aqui o Senhor Jesus Cristo não nos vai tirar vai tirar deste mundo, mas não quer que este mundo esteja em nós. E isto de livrar-nos deste presente século mau é nós não estarmos demasiado confortáveis, demasiado tranquilos neste mundo. A dada altura, Ló já parecia estar... Ló é um pouco como nós. Até já estava acomodado àquela vida, mas ao mesmo tempo afligia a sua alma. Ele estava ali numa batalha. Era difícil para ele. Ele, por um lado, já estava ali. Ele talvez nem tanto, mas a sua família estava muito bem. Nem queria sair.
e mesmo ele também estava ali um bocado relutante, mas ele ao mesmo tempo apologia a sua alma. Ou seja, era ali uma luta diária dele em relação ao que via em Sodoma. E o Senhor entregou-se a si mesmo para isto. Para nos livrar do presente século mau, para purificar para sempre o seu especial zeloso de boas obras. E é triste, também já ouvi alguns dizer que não tem de haver fisicamente, exteriormente, uma diferença entre o crente e o descrente. Isso é espiritual. Deus quer operar no espírito, no homem interior, não é E alguns, infelizmente, talvez para desculpar algumas falhas próprias, arranjam doutrinas consoante as suas próprias concupiscências. E depois alguns arranjam doutores assim, que falam consoante as suas próprias concupiscências. É tremendo. O Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo para nos livrar disto. E deu-se a si mesmo em preço de redenção. E nós falamos desta expressão até bastante aprofundadamente. Falei-vos daquelas passagens, daquelas palavras gregas, do agorazo e do exagorazo, do litro, do antilitron. Falei-vos em particular, esta expressão é antilitron, em lugar de resgate. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, esta é uma palavra que não aparece em mais lado nenhum, que o apóstolo Paulo cunhou-a, por assim dizer, criou esta palavra, o anti em lugar de, e a ideia de alguém que fica no lugar de quem é resgatado. E eu dei 3 exemplos. Dei o exemplo, 2 exemplos do mundo e o máximo, que é do Senhor Jesus Cristo, que era daqueles 6 homens. O filme já tem 27 anos, portanto eu não vou estar a dar spoilers do resgate do soldado Ryan, em que há 6 homens que vão resgatar o soldado Ryan e todos eles acabam por dar a sua vida para resgatar aquele. E nós ficamos comovidos com aquela história. De 6 pessoas que deram a sua vida em lugar de. E esta é a ideia do antilitron, que é alguém que dá a sua vida em lugar de outro. Ou seja, não só o vai buscar, como depois fica lá. Porque não há outra maneira de resgatar aquela pessoa. Alguém tem que ficar lá. E no caso desse filme, aqueles 6 homens deram a sua vida. Demos o exemplo também do Maximiliano Kolbe, um sacerdote na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração. Havia pessoas que tinham de ser condenadas à morte, iam ficar presas numa cela, até morrer. E então este homem ofereceu-se para ficar no lugar de outro, porque tinha filhos e desesperou na hora, e ele teve empatia para com ele e disse: eu vou no lugar dele. E nós ficamos comovidos com estas histórias. Como é que é possível alguém saber que... Uma coisa é alguém tentar salvar outro e acabar por morrer em consequência desta tentativa de resgate. Isso pode acontecer. Outra é: eu sei que é para eu morrer. Eu vou morrer. É que não há outra hipótese. É tremendo. Mas aqui no caso do Senhor Jesus Cristo é muito mais. Porquê? Porque Ele deu-se em preço de redenção por um. Foi um por um. Em preço de redenção por todos. É tremendo. Ele pode salvar perfeitamente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Temos esta mesma ideia de alguém que se coloca no lugar de outro para o salvar. Então tínhamos estas palavras todas. Eu dei-vos a ideia do agorazo. Significava, podemos ver como o comprar um escravo,
ou seja, eu ia ao mercado e comprava um escravo. O exagorazo era comprar um escravo e libertá-lo. E temos ainda uma outra expressão mais forte ainda, que é o apolitrosis. Apolitrosis também tem lá o litro, aquela palavrinha litro, que significa resgate. Apolitrosis significa libertação completa. Então, se nós estamos a falar aqui na questão da escravatura, comprar escravo e libertá-lo. E o apolitrosis é a abolição da escravatura. Não há mais escravatura. E isto é o que nós esperamos, esta apolitrosis o que nós esperamos é a libertação total, a redenção plena. Nós temos a salvação futura, nós temos a salvação passada, presente, futura. Salvação passada, quando o Senhor nos salvou, presente, livrar-nos do presente século mau, e temos a salvação futura, que é quando estivermos com o Senhor e não haverá mais, o pecado já não terá mais poder sobre nós. Então, aqui esta palavra de resgate é muito profunda. Nós falamos também da questão de como é que foi feito este resgate. Este resgate foi um por todos, né? E vimos também que este foi o maior resgate alguma vez pago. Eu não vou estar a entrar outra vez dos pormenores, daí fiz aquela analogia de, para salvar todas as pessoas do mundo, cada pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então, quanto é que foi o preço da nossa redenção? Este preço de redenção que fala aqui em 1 Timóteo 2,6 é um preço incalculável. Imaginem todas as riquezas deste mundo multiplicadas por todas as pessoas que já viveram. Este é o preço da nossa redenção. Mais do que isso. Porque a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós, quando paramos para pensar um bocadinho o quão precioso é o sangue do Senhor Jesus Cristo, temos várias músicas que falam do precioso sangue. Temos o precioso sangue, temos penso que é o 16, o Cântico 16, fala do nada que é que pode nos salvar, nada a não ser o sangue de Cristo. E também no sábado passado também ensinamos uma música, eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. E esse sangue que nos garante agora a vitória. Um preço muito, muito grande. E é importante aqui o por todos. Já tínhamos falado um bocadinho sobre isso quando o Senhor Jesus, lemos que no versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem. E como Deus quer que todos os homens se salvem, Ele deu o Senhor Jesus Cristo em preço de redenção por todos. Para que ninguém vai poder dizer, eu não posso. A salvação de Deus não chega até mim. Não se estende até mim. Ninguém pode algum dia acusar Deus de ser injusto, acusar Deus de ter excluído alguém. Isto é para todos. E também vimos, para servir de testemunha a seu tempo, falámos um pouco sobre o que significa a palavra testemunha, é martírio, de onde vem a palavra mártir, e vimos que o Senhor Jesus Cristo foi simultaneamente uma testemunha, martírio, e também foi um mártir. Não sei se se recordam que eu falei-vos que a palavra martírio significa testemunho, no grego significa testemunho, só que como na igreja primitiva muitos que davam testemunho eram o quê? Martirizados, passou a haver uma equivalência. As palavras evoluem assim, muitas vezes. Como se dá muito uso à palavra num determinado contexto, ela depois acaba por tomar esse sentido. Agora quando alguém fala de martírio, ninguém está a pensar em testemunho. É curioso.
Então, o Senhor Jesus Cristo foi, simultaneamente, deu testemunho, ao dar a sua vida na cruz por nós, para servir de testemunho a seu tempo, deu testemunho e foi um mártir em nosso lugar. Foi sacrificado em nosso lugar. E foi no devido tempo, vimos que foi no tempo certo, no tempo determinado por Deus. A expressão daqui de servir de testemunho a seu tempo era o kairos idios, ou seja, um tempo pré-determinado de Deus. No tempo certo, Deus determinou. Ninguém vai mexer com os tempos de Deus. Alguns pensam que podem mexer com os planos de Deus, mas Deus tem os seus planos, Deus tem o seu tempo, o seu kairos idios, o seu tempo pré-determinado. E continuando e terminando, vemos que Paulo foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E nós ficamos aqui na altura do pregador e apóstolo. Nós vimos que Paulo foi constituído por Deus, não é? Não foi ele próprio que decidiu ter este ministério, não foi ele próprio que se nomeou pregador e apóstolo, ao contrário do que alguns hoje fazem. Ele foi constituído, foi Deus que determinou desta forma, e vimos também a diferença entre quem se designa a si mesmo e quem é designado por Deus. Vemos aqui um paralelo, não, uns contrastes. Os que se designam a si mesmos buscam prestígio e poder. Paulo o que é que buscava? Paulo foi constituído por Deus, buscava servir, buscava humildade e serviço. Os que se designam a si mesmos, e nós vemos alguns, basta dizer que alguns se chamam apóstolos a si mesmos, ainda hoje. Chamam-se bispos, chamam-se vários nomes. O que é que eles buscam? Eles buscam títulos e reconhecimento humano, enquanto Paulo, aquele que é constituído por Deus, designado por Deus, busca ser reconhecido pelo serviço na obra. Uns causam divisão e engano. E Paulo o que é que buscava? Buscava unidade e edificação. Uns usam títulos honoríficos, outros só estão preocupados em exercer o seu ministério. Eu já vos tenho dado este exemplo várias vezes. Alguns querem pôr um nome de diaconisa a Febe, não é? Certeza que ela não estava minimamente preocupada com o título que tinha, mas sim com o serviço que podia fazer. Enquanto que os que se designam a si próprios buscam ganho material, os que são designados por Deus, como o apóstolo Paulo, constituídos por Deus, buscam fruto espiritual. Vimos também esta palavra pregador. Pregador era o arauto. A palavra no original é kerux. É aquele que representava o rei. Era um mensageiro que ia a uma determinada localidade e lia o decreto do rei, as ordens reais, com a autoridade, como se fosse o rei. Vimos que ele devia transmitir a mensagem tal como lhe foi transmitida, nem mais nem menos, e devia ser alguém que estivesse acima de qualquer reprovação dos outros. Então o pregador, Paulo é pregador. Vimos também que o pregador não deve ser um entertainer, não deve ser uma pessoa que vai para cima do púlpito e aproveita para passar as suas ideias políticas ou outras quaisquer quando vai para cima, e alguns fazem-no. Não deve ser alguém que usa os americanos têm uma expressão que é o bully pulpit, que é o púlpito do bully, que é o melhor exemplo. É o Trump, quando tem tempo de antena, fala
estraçalha tudo, todas as pessoas de quem ele não gosta. Porquê? Porque ele sabe que as pessoas vão ouvi-lo. Durante algum tempo, as pessoas vão estar focadas. Eu quero saber o que é que ele tem para dizer. Então aproveita e manem tudo aquilo que não gosta. E quem diz ele, diz outros políticos. Qualquer político faz isso. E o pregador não deve fazer isso. Eu cheguei a conhecer crentes, e vocês se calhar chegaram a ver isso aqui, infelizmente. Não direi, se calhar, nas pregações, até nas orações. Tenho conhecimento de, às vezes, em orações na ceia do Senhor, orações na ceia do Senhor. Aproveitar-se para dar chancadas, dar umas achegas aos outros. Vejam bem o ridículo de ter uma pessoa que tem algum tempo de antena, sabe que à partida ninguém o vai interromper. Nós aqui, vocês estão à vontade para interromper, mas sabemos que normalmente durante uma pregação, normalmente ninguém interrompe, numa oração, muito menos. Então aproveitar aquele tempo de antena. Para quê? Para fazer valer as minhas opiniões, os meus desejos, tirar esforço de alguma situação em que eu não esteja contente. Era isso que o Querux fazia, o arauto? Não. O arauto dizia aquilo que lhe tinha sido transmitido, nem mais, nem menos. E vimos também, e termino com isto, a palavra apóstolo. Paulo também foi constituído apóstolo. Apóstolo é enviado. Vimos a autoridade de Paulo, vimos o apostolado diferente do apóstolo Paulo. E vamos falar um bocadinho mais sobre isso, porque acho que é um tema bastante importante, porque na altura ficámos ali pelo apóstolo. Paulo foi designado pregador e apóstolo. Apóstolo para quê? Para que é que o Senhor Jesus Cristo foi chamar o apóstolo Paulo? Porquê? Já tinha 12, não é? Para que é que vai precisar de outro? Há boas razões para ter chamado outro apóstolo. E o apóstolo é enviado. Alguém que é enviado. Enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E vemos que há várias formas das pessoas, infelizmente, desvalorizar o apostolado do apóstolo Paulo. Alguns dizem que ele é mais um dos 12, era o verdadeiro sucessor de Judas, exatamente. Veio fazer o mesmo que os outros, isso é desvalorizar o apostolado de Paulo. Alguns diziam, já no tempo dele, ou foi ele que se lembrou, não é? Mas sabem que era a pessoa que mais achavam? Isto também diz muito das pessoas. Quem é que achava mesmo que Paulo não merecia ser apóstolo? Era eu. Exatamente. Ele próprio achava, e diz isso, acho que mais de uma vez. Não sou digno de ser chamado apóstolo. E nós devemos ter este espírito. Vai haver sempre gente que não gosta de nós. Não é? Mas nós sabemos, melhor do que ninguém, o quão indignos somos. Havia um irmão qualquer que dizia algo nesta linha. As pessoas... se as pessoas falam mal de ti, deixa-os estar. Eles não sabem, na verdade, quão mal tu és. Não fiques chateado quando as pessoas falarem mal de ti. Tu és pior do que aquilo que elas pensam. E Paulo não se tinha numa grande conta. Não era daquelas pessoas que diziam, eu sou isto, eu não admito que alguém me rebaixe. O próprio apóstolo Paulo rebaixava a si mesmo, mas não ao seu ministério. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Mas não era ele. Ele exaltava o seu apostolado, a sua mensagem. E não era porque queria ser importante. Era porque pôr em causa o seu apostolado era pôr em causa a sua mensagem, e isso ele não admitia. Paulo era uma pessoa exemplar neste aspecto. Quando alguém punha em causa
a si mesmo, o seu valor enquanto pregador, a sua aparência física, não há problema. Quando alguém tentava causar-lhe algum dano pessoal, aqueles que pregavam a Cristo para o afligir, Paulo dizia, tudo bem. Agora, quando punham em causa a verdade do Evangelho, ou quando punham em causa o seu apostolado, não por ele, mas por causa da mensagem que estava associada ao seu apostolado, ele o que é que dizia? Maldito seja. Lançava maldição, vemos Paulo a lançar maldição sobre quem punha em causa o seu Evangelho. E quantas vezes cada um pense para si, sou completamente o oposto. Se alguém põe em causa a minha dignidade, o meu valor enquanto pessoa, está tramado comigo. Agora, põe em causa o Evangelho da graça de Deus. Isto não é muito importante. Nós podemos dizer muito do caráter de uma pessoa por aquilo que o deixa chateado. O que é que nos chateia mesmo? É quando nos maltratam ou quando maltratam o Evangelho da graça de Deus. Devemos ser mais como o apóstolo Paulo, ele diz mesmo para sermos seus imitadores. E ficamos por aqui. Se quiserem dizer alguma coisa, venham para a semana.